Muito boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes e queridas crianças. Boa noite. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Aqui fala o radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. Uma muito boa noite a todos, uma noite fria, uma noite já praticamente gélida, tá? Estamos com uma temperatura de 9 graus. 9 graus é a temperatura aqui em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. A nossa cidade faz fronteira com a querida cidade uruguaia de Rivera, na República Oriental do Uruguai, ali do outro lado da linha divisória. Boa noite a todos. Frio. Noite de outono, uma noite outonal, porém fria. Isso é apenas um prenúncio do que será o inverno, mais uma vez rigoroso, hein? O inverno que inicia em junho. Nós estamos aqui iniciando a nossa palestra, a nossa fala da noite de hoje, pelo Facebook e pelo YouTube. Hoje é sexta-feira, dia 30 de maio de 2025. O relógio marca agora, vejamos, 9 horas e 20 minutos. 21 horas e 20 minutos é a hora certa. A hora certinha, 21 horas e 20 minutos. Sexta-feira, 30 de maio de 2025. A previsão da meteorologia para as próximas horas é de frio. E vamos ter muito frio. Vem por aí muito frio. Meus amigos, vamos bater um papo. Vamos conversar um pouco. Quero inicialmente registrar a audiência, a honrosa audiência ao nosso programa de dois queridos amigos, o Dr. Rafael Pereira Pintos e o Paulo Loreto. São meus amigos, o advogado, administrador de empresas, radialista, comunicador, político, realizou trabalhos importantes na política santanense e estadual. Foi secretário municipal, foi diretor administrativo do DAI, do Departamento de Água, ocupou cargos importantes no Departamento de Água e Esgotos de Santana do Livramento, DAI, o Dr. Rafael Pereira Pintos. Foi vereador, está na lista dos vereadores eleitos mais jovens aqui de Santana do Livramento, foi um excelente vereador. Vereador Antônio Rafael Pereira Pintos. E atualmente é delegado de educação adjunto. Não se usa mais a denominação delegado, né? Usa-se agora coordenador da 19ª Coordenadoria Regional de Educação, com sede em Santana do Livramento. É o coordenador adjunto, um cargo de relevância, um cargo relevante aqui na nossa cidade, né? Ele é professor também, né? Tem habilitação para lecionar, comentarista político, econômico, inteligente, né? Passou grande parte de sua juventude em cima dos livros, estudando, e dos cadernos, né? Aluno da Urcamp, da Universidade da Região da Campanha, onde se formou como administrador de empresas e também se formou depois como advogado. Dr. Rafael Pereira Pintos atualmente
integra a equipe de comentaristas da Rádio Cultura aqui da nossa cidade, do programa Contraponto, um programa que vai ao ar a partir das 6h30 da tarde, estendendo-se até às 20 horas, até às 8 horas da noite, diariamente, de segunda a sexta. O Dr. Rafael Pereira Pintos é um dos debatedores, um dos comentaristas do programa Contraponto da Rádio Cultura. Figura humana da melhor qualidade, o homem espiritualizado, sensível, coração bom, humano. Passou por uma prova há pouco tempo atrás, lutou contra um câncer, um linfoma, e venceu o câncer. À mercê de sua força de vontade, de sua coragem, de sua bravura, nunca se entregou. E, com a ajuda de Deus, do grande arquiteto do universo, o Criador dos céus e da terra, o grande Deus verdadeiro esteve do lado do Rafael, assim como também uma legião de amigos esteve ao lado dele, apoiando, ajudando. Numa corrente para frente, ele venceu. Cara simpático, de uma simpatia ímpar, sujeito que facilmente vai às lágrimas, facilmente se emociona. E eu respeito o homem emotivo, eu respeito a pessoa que chora com facilidade, porque demonstra ter um grande coração, humano, sensível, humilde, que se comove diante das cenas de injustiças, das cenas tristes, das cenas que requerem compaixão, que requerem amor. E o Dr. Rafael Pereira Pintos é uma dessas figuras. Chora com facilidade. É um homem zarrão, né? Homem zarrão. É um homem que tem uma compleição física avantajada. É um homem robusto, alto, elegante, bonito, tem beleza grega, mas por dentro é uma criança, chora, se emociona com as injustiças e se levanta contra as injustiças e denuncia. Esse é o Dr. Rafael Pereira Pintos, advogado, administrador de empresas, radialista, professor, baita cara. Ocupou cargos no governo do Estado, ocupou cargos na Assembleia Legislativa de Porto Alegre. Também, além de vereador, além de secretário, trabalhou também, foi diretor de esportes no governo Gresseler. Tem uma folha de serviços prestada à comunidade santanense. Baita pessoa. Dr. Rafael Pereira Pintos, somos amigos há mais de 40 anos. Somos amigos há exatos 44 anos. Desde 1981, quando ele trabalhava no NOC, trabalhava no escritório do NOC, no departamento de pessoal do NOC, e eu era locutor da rádio Maratã recém-inaugurado. Eu era locutor da Maratã e também trabalhava no departamento de rádio jornalismo e fui algumas vezes entrevistado na Barraca NOC, ele como candidato do diretório de estudantes da Urcamp. Sempre lutou, um ativista também a favor da causa dos estudantes. Eu ia lá com o meu gravador, um enorme gravador, entrevistar o jovem Rafael Pereira Pintos. Tem uma esposa maravilhosa, pelo que eu vejo nas suas postagens, sempre postando fotos com a sua família, sua companheira de todas as horas, e um filho lindo, bonito, um jovem, né? Um adolescente maravilhoso. Família, e tem uma mãezinha que eu tenho uma grande admiração, eu vejo nas fotos a mãezinha do Rafael com mais de 80 anos. Eu tenho muita saudade da minha mãe, eu perdi a minha mãe com 88 anos, a dona Dina, né, morreu nos meus braços, na Santa Casa. 88 anos a mãe morreu, em 2008, né? Tenho uma saudade brutal da minha mãe. E eu vejo as fotos do Rafael com a sua mãezinha, também já com bastante idade, né? Uma guerreira, como ele diz, né?
ela fazendo a comida no fogão e cuidando das galinhas e cuidando da horta. E é muito bonita as postagens do Rafael. Dr. Rafael Pereira Pintos, receba essas palavras como uma sincera homenagem que emerge do meu coração e da minha alma. Que Deus continue cuidando do senhor, lhe protegendo, lhe abençoando infinitamente. O senhor é uma grande pessoa, é um grande ser humano. Que Deus lhe abençoe e cuide da sua saúde, da sua mãezinha, do seu filho e da sua esposa. Um abraço aqui do Antônio Carlos Valente. Essas foram as palavras para o meu amigo querido, que eu gosto imensamente dele, o doutor Antônio Rafael Pereira Pintos. Quero, de igual sorte, mandar uma boa noite, uma saudação para o meu amigo Paulo Loreto. Nos encontramos hoje aqui de noite na entrada do prédio, eu estava chegando em casa, aqui na Brigadeiro Canabarro, esquina com Andradas. Paulo Loreto e Rafael Pereira Pintos. Paulo Loreto também é uma outra pessoa encantadora, um rapaz encantador, humilde, amigo dos seus amigos. Eu vejo o Paulo Loreto como um cara possuidor de uma alma de passarinho, uma alma de bem-te-vi, né? Puro, bondoso, educadíssimo, na dele. E o Paulo Loreto é filho do seu Lazinho. E aí já diz tudo, né? Filho de tigre, pintado, sai pintado, né? Seu Lazinho foi aqui em Livramento exator, chefe da exatoria estadual, um graduado cargo, era um graduado funcionário da exatoria estadual, né? E a Receita, órgão da Receita Estadual vinculado à Receita do Estado, que funcionou muitos anos aqui na Andradas, nesse prédio, aqui ao lado do Clube Comercial, do lado de lá, né? Quem vem lá de cima da Andradas, antes do Clube Comercial, exatoria estadual está escrito lá em cima, o seu Lazinho foi exator ali, era o chefe, né? E um homem que também faz parte da história de Santana do Livramento, seu Lazinho. 14 anos roxo, 14 anos doente, um 14 anos assim, ortodoxo, fanático. O Leão da Fronteira, o Esporte Clube 14 de Julho, era para o seu Lazinho, o pai do Paulo Loreto, como uma religião, né? Era como um santuário. O estádio João Martins se constituía como um santuário, um tabernáculo para o seu Lazinho. Tal o amor e a paixão que ele nutria pelo 14 de julho. Estou falando do seu Lazinho, pai do Paulo Loreto. É o Paulo Loreto e o seu irmão Silvio Loreto, né? Silvio Loreto, e tem uma irmã também, né? Cujo nome agora eu não recordo. A mana deles, né? E Paulo Loreto, Silvio Loreto e a mana. Silvio Loreto foi meu colega na Rádio Maratã, trabalhamos juntos lá, né? O Silvio Loreto foi o primeiro repórter policial da Rádio Maratã quando inaugurou a Maratã. Fazia os boletins, inaugurou o boletim da polícia, né? Direto da polícia, pela Maratã. Lá em 81, o apresentador do programa Fala Cidade era o meu querido amigo, que Deus o tenha, Silvio Miguel Cademartoli Mendina, o Kiko Mendina. Apresentava o programa Fala Cidade. De manhã, um programa de debates, de jornalismo, de entrevista. Das 8 às 10 da manhã, o Loreto era o repórter policial, o Silvio, irmão do Paulo. Por conseguinte, minhas senhoras e meus senhores, neste momento estou me debruçando aqui sobre dois nomes, dois amigos pelos quais eu tenho elevada estima, admiração, respeito e apreço. Rafael Pereira Pintos e Paulo Loreto. E o Paulo Loreto é essa pessoa aí que se dedica a colecionar amigos, né? Sujeito bem-vindo em todas as classes sociais, um rapaz da sociedade, né?
Rapaz que viveu a vida da alta sociedade em Santana. Ele, o Silvio Loreto e a sua irmã, né, moraram toda a vida aqui na descida da rua. Aquela rua ali é a Vasco Alves, né? É a Vasco Alves, uma belíssima casa ali, né? Ali viveram a sua infância, uma vida de muita qualidade, né? Pessoas que desfrutaram tudo que possa se imaginar de bom. Os melhores clubes sociais da cidade, as melhores festas, as melhores piscinas, as melhores companhias, né? Amigos de rapazes da fina flor da sociedade. Paulo Loreto e Silvio Loreto. E a irmãzinha deles. E o Paulo Loreto é esse cara, bonachão, cumprimenta todo mundo com alegria, com sorriso, abraça os amigos, né? Sempre convidado para as festas, para os churrascos, para as comemorações, todo mundo quer bem o Paulo, né? É um dos frequentadores mais fiéis da Confeitaria City, né? Eu gosto imensamente da Confeitaria City, né? Eu adoro a Confeitaria City. Sempre que a minha contabilidade me permite, de vez em quando, sobra uns pila, eu me dou de presente um bom café, um bom sanduíche lá na Confeitaria City, né? Ou até um almoço, uma laminuta lá na Confeitaria City. E às vezes até uma Patrícia gelada, né? Um chopp gelado. A Confeitaria City, que aquela confeitaria merece um programa, um comentário um dia sobre a história daquela confeitaria. Paulo Loreto é um dos mais fiéis frequentadores lá da Confeitaria City. Era amigo do Caio, o dono, que infelizmente faleceu, né, que foi meu amigo também, é amigo da proprietária, é amigo de todos aqueles garçons maravilhosos, porque aqueles garçons da City dão uma aula de atendimento, né? Eu entro na City, parece que eu estou na Europa, né? O atendimento, a qualidade, é um preço, a gente paga um pouquinho mais, que é um ambiente bom, né? Tudo que é bom é mais caro, mas é uma qualidade, o atendimento, né? E o Paulo Loreto sempre está por lá, prestigiando a Confeitaria City, né? Conversando com os amigos, tomando seu chopinho, conversando, sempre está rodeado de amigos lá. Então eu quero mandar o meu abraço, meu boa noite também para o Paulo Loreto, que é meu vizinho de porta, hein? Ó, meu vizinho de porta, embora o apartamento do Paulo é o 101, o meu é o 102, de porta, né? E eu sempre digo para ele, qualquer coisa que ele precisar, não tem hora, não tem dia, é só bater aí que eu estou aqui à disposição do meu amigo. Como eu sei que ele também sempre me diz isso, se eu porventura precisar de alguma coisa, eu sei que eu posso contar com o Paulo. São essas pessoas boas que fazem a vida valer a pena, né? Se todas as pessoas fossem boas assim, né? Humildes, né? Paulo Loreto e Rafael Pereira Pintos foram os meus homenageados de hoje, no meu programa aqui. Todas essas palavras eu as disse carregado, eivado de sinceridade, apreço, carinho. Para o Rafael Pereira Pintos e para o meu amigo Paulo Loreto. Pessoas que eu adoro, que eu quero muito bem, né? Tá bom? Que Deus abençoe vocês os dois. Incluído o meu amigo também, Silvio Loreto, irmão do Paulo, que é outro cara fantástico, né? Silvio Loreto. A sua esposa, a dona Dina, e a irmã deles também. Fica a minha homenagem aqui e a minha saudação também póstuma à memória do seu Lazinho, o pai deles, né, que foi um sujeito, gostaria de ter conhecido. Quando o seu Lazinho morreu, eu tinha 12 anos de idade. Ele morreu moço, né? Morreu um homem moço ainda, no ano de 1969. Eu tinha 12 anos. Não conheci, morava noutra área da cidade, e morava lá perto do 14 de julho. Morava perto do 14 de julho, eu morava lá perto, na rua Vigário Jobim. Me criei na querida rua Vigário Jobim, a 2 quadras do estádio João Martins. E eles moravam aqui na Vasco Alves, bem aqui no centro. E o seu Lazinho é aquela pessoa que ajudou a manter o Esporte Clube 14 de Julho,
ajudava todos os jogadores. O pessoal se apertava e ia no seu zanazinho. Sempre tinha um vale, né? Por fora ele ajudava os jogadores com dinheiro, roupa, presente. Ajudava a patrocinar o 14 as viagens, as despesas. Seu Lazinho, 14 anos, que dava vida pelo 14. Eu conversando com o Pete, Serápio Castilho, que jogou no 14, meu grande amigo, eu pergunto sobre o seu Lazinho, o Pete se emociona quando fala no seu Lazinho. O Pete me diz, que pessoa. Raramente, vai demorar para vir uma outra pessoa como o seu Lazinho. Pai do Paulo Loreto, do Silvio Loreto. Fica a minha homenagem. Está num lugar de muita luz lá, né? Muita luz, né? Junto com a mãezinha deles também. A esposa do seu Lazinho, mãe dos guri, né? Do Paulo, do Silvio e da irmã deles. É isso aí, pessoal, que eu gostaria de falar no meu programa, nessa abertura que eu fiz questão de fazer essa homenagem para os guri, para o Rafael, para o Paulo, para o Silvio Loreto, para o seu Lazinho. Para encerrar, para falar um pouquinho sobre cultura, né? E eu queria dizer o seguinte sobre cultura, para encerrar, né? É impressionante o número de prédios históricos. Nós temos um bom número de casas históricas em Santana, né, que estão aí inscritas da história de Santana do Livramento. E eu sou apaixonado por isso, né? Sou apaixonado pela área cultural, né? E é uma casa que eu sempre destaco, é a casa onde nasceu o Paixão Cortes. O tradicionalista, o maior tradicionalista do Rio Grande do Sul, tradicionalista, folclorista, cantor, compositor, radialista, dançarino, bailarino. Ele dançava maravilhosamente bem as músicas do folclore do Rio Grande do Sul. Pesquisador, ator, trabalhou em filmes, né? Trabalhou em filmes, até no cinema. E engenheiro agrônomo, de profissão engenheiro agrônomo, João Carlos Dávila Paixão Cortes. Nasceu aqui em Santana do Livramento. Tem a estátua dele na entrada da cidade aí, né? Essa estátua aí foi uma ideia do Duda Pinto, né? O Duda Pinto, meu querido amigo Duda Pinto, fotógrafo, renomado, colunista famoso aqui de Livramento, jornalista, que é outro cara que eu adoro. O Duda deu a ideia para o tradicionalista Rui Rodrigues. Rui Rodrigues, patrão do CTG Presília do Pago, que é outra pessoa que eu também adoro, que eu gosto muito do Rui Rodrigues. E o Rui encampou a ideia e ele e o Duda, então, começaram a trabalhar para ser erigida a estátua, o busto do Paixão Cortes na entrada da cidade aqui, né? Ali na Avenida João Goulart, tem o busto, a estátua. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: e a casa onde nasceu o Paixão Cortes, ali na Rua Uruguai, número 1378, Rua Uruguai, bem na esquina com a Rivadavia Correia. Exatamente na esquina com a Rivadavia Correia. Aquela casa é um casarão enorme, né? Começa ali na Rivadavia, ela desce pela Uruguai, né? Casarão, aquela casa ali. E o Paixão Cortes nasceu exatamente na porta número 1378. Que eram várias, eram várias peças, né? E o Paixão Cortes, eu tenho o vídeo, né? Eu tenho o filme do Paixão, que eu coordenei quando o Paixão veio em Livramento, em 2003, as imagens da Rubi Picanço de Moraes, da minha amiga Rubi, que tinha uma empresa de filmagem, e em conversa com o Paixão queria documentar sua história em Livramento, e me pediu me pediu alguém para filmar ele, e eu consegui a Rubi Picanço de Moraes, no dia 7 de maio de 2003. E aí o Paixão fez uma peregrinação
pelos principais pontos da cidade que tem a ver com a infância dele, né? E aí ele começa a filmagem na frente daquela casa ali. Nesta casa eu nasci. No dia 12, no dia 12 de julho de 1927. O Paixão Cortes nasceu em Santana do Livramento no dia 12 de julho de 1927. E viria a morrer no dia 27 de agosto de 2018, com 90 anos. 90 anos, 91 anos, né? Com 91 anos. E nesse vídeo que tem aqui no meu canal do YouTube, que vocês podem olhar, ele conta toda a história dele em Livramento, né? Aquela casa ali, naquela casa, Rua Uruguai, esquina com a Rivadavia, nasceu João Carlos Dávila Paixão Cortes. Ali moravam seus pais, a dona Fátima, né? A sua mãe, Fátima Dávila Paixão Cortes, e o seu pai, Júlio Paixão Cortes. Aquela casa é propriedade da tradicional família, hoje é propriedade da tradicional família Escosteg, né? Família conceituada em Livramento, Dr. Luiz Pedro Escosteg, grande construtor, engenheiro civil, né? Pecuarista, homem de sucesso, estancieiro. Ele e os seus filhos são os proprietários daquela casa ali há muitos anos, né? Meu amigo Pedrinho Escosteg, que tem uma loja ali na esquina. E naquela casa, em cima, na parede, ali com a Rivadavia, estão as placas registrando a presença naquela casa do poeta argentino José Hernández. Em 1871, o José Hernández, senador e poeta argentino, estava exilado em Rivera e ele frequentava aquela casa ali, e ali ele começou a recitar os primeiros versos do livro Martim Fierro, o maior clássico da cultura latino-americana, né? Um dos maiores clássicos da cultura latino-americana. E Martim Fierro, um livro maravilhoso, né? A Bíblia do Gaúcho, né? Escrita por José Hernández. E ele começou a escrever esse livro quando esteve exilado aqui na nossa fronteira. Segundo o Paixão Cortes conta nesse documentário que está no meu canal, ele estava exilado em Rivera e frequentava essa casa ali, que era uma pensão, né? Era uma pensão da família Garcia. Ele conta, pode até eu procurar no meu YouTube, né? Mas naquela casa ali, então, nasceu Paixão Cortes, e naquela casa José Hernández frequentava e recitava na sala, né, da família Garcia, né, o que tinha uma pensão ali, os versos do livro que ele estava escrevendo, Martim Fierro. Ele frequentava aquela casa junto com o Major Pirã, que era um major da Argentina, que veio junto com ele se exilar em Rivera, e o Major Pirã namorou uma filha, uma moça daquela casa. Né? E a irmã dessa moça contou depois para o Paixão Cortes, muitos anos depois, né? Já bem velhinha, que ela lembra de ter visto o José Hernández com uma enorme barba, um nome bonito, alto, gigante, uma barba recitando, sabe, os versos do livro Martim Fierro, né? Que começa assim: aqui me pongo a cantar ao compás de la vihuela, um livro fantástico, Martim Fierro, tudo a ver com aquela casa. Então o valor daquela casa é... E ali depois, anos depois, porque o José Hernández foi em 1871, depois ele foi embora, voltou para a Argentina. E a casa está ali. E anos depois, em 1927, nasceria ali o maior tradicionalista da história do Rio Grande do Sul, Paixão Cortes, santanense puro. Morou aqui, né, até os 12 anos de idade, depois voltou a morar aqui com 17, né? 17, 18. E então eu teria muito, depois eu vou falar mais coisas, porque agora já falamos muito, né? Bastante, né? Mas aquela casa ali, Rua Uruguai, esquina com a Rivadavia Correia, deveria ser um museu, aquela casa ali. Devia ser um centro de cultura, aquela casa ali. Naquela casa ali, aquela casa houve uma época, segundo informação que eu consegui, houve uma época no passado distante, que aquela casa foi de propriedade do general José Antônio Flores da Cunha. Imagina.
Eu tenho uma informação num livro que eu encontrei de que, numa época, aquela casa foi de propriedade do general José Antônio Flores da Cunha, e que isso teria acontecido lá pelos anos de 1919, 1920, e que o general Flores da Cunha emprestou essa casa, sabe para quem? Para os pais do poeta Alceu Vamosi morar ali. O poeta Alceu Vamosi, que era de Uruguaiana, né? É de Uruguaiana, morreu aqui em Livramento. Tá aquele busto ali na Praça General Osório, lindo, né? E ele morreu no Hospital da Cruz Vermelha, do outro lado da Praça General Osório, pela Rua 7 de Setembro, ao lado da Igreja Matriz. Ali era o Hospital da Cruz Vermelha, quando ele foi ferido na Batalha de Ponche Verde em Dom Pedrito. Bom, não vamos nos aprofundar muito, mas os pais do poeta Alceu Vamosi moraram naquela casa ali também. Quer dizer que em quantas noites o poeta Alceu Vamosi deve ter pernoitado ali, visitando os pais? Quantas? Grande poeta Alceu Vamosi, cujo poema mais famoso é o poema Duas Almas. Tu que vens de longe, coisa linda, aquele poema, um clássico. Naquela casa ali, então aquela casa ali, José Hernandes recitava Martim Fierro, escreveu o começo do Martim Fierro, ali nasceu Paixão Cortes, né? Ali moraram os pais do poeta Alceu Vamosi, e agora, pasmem, para completar, além desses nomes, um outro nome famoso se hospedou naquela casa ali, lá por volta de 1800 e... foi depois do José Hernandes, 1897, por aí, talvez 1898, antes do ano 1900, se hospedou ali por alguns dias o grande diretor de teatro do Uruguai, Florencio Sánchez. Aí é a pá de cal, né? Aí é a pá de cal. Florencio Sánchez também morou naquela casa ali. Eu também tenho essa informação. Se hospedou ali, na época que ela foi pensão, ele se hospedou. Florencio Sánchez, quando veio procurando se refugiar aqui, vindo das revoluções no Uruguai, das revoltas, das batalhas, ele ficou uns dias naquela casa ali. Florencio Sánchez, escritor, diretor de teatro, maravilhoso, morou naquela casa ali alguns dias também, antes de ele ir para a Argentina. Então vejam o valor daquela casa para transformar num grande museu, num